Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Nascimento de Amor, eu sou ligante aqui da Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas. Vou ter hoje o prazer de apresentar a doutora Marja Rexidler, que é a nossa professora preceptora lá no HC de cabeça e pescoço. Vai ministrar para a gente uma aula de massas cervicais. A professora é graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fez residência médica em cirurgia geral pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência médica em cancerologia cirúrgica pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, é especializada em cirurgia de cabeça e pescoço pelo Hospital Erasto Gettner. Atualmente é médica do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Erasto Gettner e tem experiência na área de cirurgia, com ênfase em cancerologia cirúrgica e cirurgia de cabeça e de pescoço. Doutora, quando você quiser, pode começar a aula. Tá ótimo. Muito obrigada novamente pelo convite. Eu gosto bastante de dar aula para vocês. E o tema que a gente acabou escolhendo hoje, né, é um tema, na verdade, que eu acho importante, não só para quem tem intenção em fazer otorrino, mas, né, para todos os médicos em geral, porque com certeza em algum momento vocês vão se deparar com alguém com essa queixa, né, seja durante um pronto atendimento, consultório, ou mesmo algum familiar ou vizinho, né, é uma queixa muito comum, assim, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas definições e a gente dá a sequência. Assim, na verdade, massa cervical é um tema extremamente abrangente, né? Então, eu tentei reduzir o máximo que eu podia, assim, sobre alguns pontos, porque realmente não tem como a gente explicar muito sobre cada item. Mas se vocês quiserem, né, no futuro a gente pode eventualmente acabar falando um pouco mais sobre algum item específico, tá? Então, inicialmente, opa, que agora não tá. Então, começando a falar um pouco sobre a definição, né? Então, a gente sabe que as massas cervicais, elas podem ser lesões ou sólidas e ou císticas que estão presentes na região cervical. Elas podem ser decorrentes de um aumento de qualquer estrutura presente nessa região, desde linfonodos, músculos, nervos, vasos sanguíneos, né? Então, aí que eu comentei que é realmente uma aula extensa, porque existem muitas possibilidades, muitas estruturas aqui dentro do pescoço, embora seja um espaço pequeno. Né? A gente define como nódulo lesões menores do que 3 centímetros e massa lesões maiores do que 3 centímetros. A gente usa também quando vai. Opa, acho que eu pulei um slide, não. Certo. A gente usa também quando vai determinar durante a anamnese qual é a provável causa, né, a provável etiologia desse tipo de lesão, muito a faixa etária. Então, a gente sabe que os pacientes mais jovens, né, de 0 a 15 anos e 16 até 40 anos, ainda hoje é muito mais comum massas ou nódulos cervicais inflamatórios, desculpa, que na verdade acho que eu troquei, de 0, não, ainda assim inflamatório. Então, de 0 a 15 ou 16 a 40 anos é muito mais comum origem inflamatória, seguido de congênita e, por último, neoplásico, né, os cânceres em nódulos cervicais são muito menos frequentes nessa faixa etária. Já nos pacientes acima de 40 anos, toda vez que a gente identifica, né, uma massa cervical, um nódulo cervical, a gente tem que levar em consideração, né, dar mais importância para essa possibilidade. Ainda, o que é importante também a gente avaliar, então a gente primeiro sempre acaba avaliando a idade, e quando a gente começa a conversar com o paciente sobre o tempo de evolução da doença, isso é importante porque a gente sabe que manifestações agudas desses nódulos geralmente tem mais provável etiologia infecciosa, né? Então, geralmente a gente considera aguda aquelas lesões menores de 6 meses, tá? Aqui, se a gente for pensar numa forma mais inflamatória ou infecciosa, principalmente 15 dias, tá? E daí, quando a gente tem, nesses casos, linfonodos com mais de 2 semanas, a gente já começa a se preocupar um pouquinho mais. O que é isso é importante? Provavelmente, em algum momento, como eu falei, vocês vão encontrar algum paciente que tem alguma queixa, né, de algum nódulo, de algum linfonodo, alguma linfonodomegalia cervical. Essa é uma dúvida recorrente que as pessoas têm, né? O que fazer? Porque vocês vão lá, passam anti-inflamatório, persiste com aumento, daí fica aquela dúvida se faz ou não algum exame,
exame complementar, e daí mais para frente eu vou explicar para vocês o que fazer nesses casos, que isso com certeza vocês vão acabar se deparando em algum momento. E nós também temos, de acordo com o tempo de evolução, as lesões crônicas, que são aquelas que aparecem geralmente em períodos maiores, têm uma duração, né, da evolução maior de 6 meses. Que a gente tem que pensar, dependendo da faixa etária, principalmente em lesões congênitas, né, e se tiver um crescimento mais importante, dependendo do aspecto, já temos que pensar aí também em neoplasias, tá? Outra coisa que é muito importante a gente avaliar na anamnese, além então da idade, né, do tempo de evolução da doença, é se esse paciente tem algum fator de risco associado. Então, a gente sabe que existem algumas neoplasias e alguns processos infecciosos que têm alguns tumores, né, principalmente tem algumas causas definidas de fatores de risco. Então, por exemplo, com relação aos carcinomas, né, de cabeça e pescoço, principalmente de boca, orofaringe, laringe, a gente sabe que os principais fatores de riscos, então, são os pacientes tabagistas, né, e os pacientes etilistas. A gente sabe hoje, por exemplo, que só o cigarro, ele aumenta em mais de 20 vezes o risco de o paciente desenvolver um câncer de cabeça e pescoço. E associado à bebida alcoólica, aumenta em 30 vezes. Então, realmente, é um fator de risco muito importante a ser considerado. Nós temos também, que surgiu um pouco mais recentemente também, a presença do HPV em pacientes com cânceres, principalmente de orofaringe, pacientes jovens que não tinham história prévia de tabagismo ou etilismo. Então, hoje em dia também a gente leva em consideração a presença desse vírus, né, em pacientes que apresentam lesões suspeitas aí, né, de tumores em cabeça e pescoço. Perguntar se o paciente tem história de imunossupressão, porque a gente sabe que nesses casos tem um aumento do risco de desenvolver linfomas. Se ele tem história de câncer na família, né, história de câncer, desculpa, prévia, né, se tem história de ter alguma lesão de pele, de ressecção recente, a gente sabe que os tumores de pele em cabeça e pescoço, eles podem dar metástase para os linfonodos cervicais, então a gente sempre tem que perguntar, né, se teve alguma lesão ressecada previamente. Aqui também, como eu ia falar, se tem história prévia de câncer na família. A gente sabe, por exemplo, que o câncer de tireoide, né, embora geralmente ele seja esporádico, né, no caso, por exemplo, do papilífero, que é o mais comum, existe um aumento da incidência de pessoas na mesma família. E também a gente leva em consideração, embora seja menos raro, se o paciente tem ou não uma exposição, por exemplo, a pó de madeira, que a gente sabe que aumenta também um pouquinho o risco de ter um tipo de tumor em cavidade nasal, que é o adenocarcinoma mucinoso. Ainda comentando sobre a anamnese, então, além da gente saber do tempo de evolução, se tinha fator de risco ou não, a gente sempre tem que levar muito em consideração se o paciente tem alguma queixa associada ao aparecimento do nódulo. Por quê? Porque isso sinaliza para a gente aonde, né, da onde surgiu essa lesão, né? Ele pode mostrar qual é a estrutura que está comprometida. Então, por exemplo, se o paciente tem disfonia, a gente tem que suspeitar que possa ser uma lesão de laringe. Disfagia, a gente tem que pensar, então, em possibilidades na hipofaringe ou no esôfago. Odinofagia, principalmente tumores de base de língua, e hipofaringe, né, orofaringe e hipofaringe. Otalgia, então, às vezes o paciente chega lá com uma queixa, né, de uma otalgia, pode não ter realmente nada ali no ouvido, pode ser que ele tenha um tumor de base de língua ou hipofaringe, que acabam fazendo o que a gente chama de uma otalgia reflexa, né, que geralmente é mediada pelo nervo de Arnold, que tem relação com o glossofaringe e a corda do tímpano. O paciente também pode chegar com uma queixa de dispneia, então você vai imaginar que pode aí estar fazendo já algum processo obstrutivo por uma lesão de laringe, traqueia ou mesmo uma lesão pulmonar. Avaliar se ele teve histórico de perda de peso ou não, né? A gente sabe que existem as doenças consumptivas, principalmente são as neoplásicas, mas existem alguns processos infecciosos, como por exemplo tuberculose, que a gente também tem que pensar. Se o paciente teve queixa ou não, alguma queixa nasal, né, de congestão nasal ou epistaxe, principalmente se for unilateral, tá? Isso é uma coisa importante. Então, sempre que for uma queixa nasal unilateral, a gente tem que pensar na possibilidade de ser um tumor, tanto de nasofaringe quanto de fossa nasal. Hemoptise, né? Pensando numa lesão pulmonar, ou febre, aí já pensando num processo infeccioso. Aqui eu não comentei, eu comento mais para frente, e também se o paciente já chega com alguma outra queixa
relacionado a alguma alteração de par craniano, assim, né? Então, uma diplopia, né? Alguma outra queixa, mas que eu comento mais para frente. Seguindo a anamnese, então, na anamnese, esses são os pontos mais importantes para a gente conseguir definir, né, as nossas possibilidades diagnósticas. O próximo passo é a gente fazer um exame físico adequado. E esse exame físico é a gente avaliar minuciosamente cada porção ali, né, tanto da região cervical quanto das outras áreas da cabeça e pescoço. Como vocês vão ver mais para frente, eu vou comentar que muitas das lesões as massas cervicais podem ser metástases de tumor que pode estar localizado em alguma outra região, né, como boca, orofaringe, hipofaringe, então por isso que é importante esse exame físico. Então a gente começa inicialmente com a horoscopia. E a horoscopia a gente tem que avaliar cada espaço da cavidade oral, né? Então tem que avaliar bem toda a região jugal, tem que avaliar bem todo o palato mole, palato duro, né? Toda a língua em toda a sua face, ventral, dorsal, tem que avaliar a orofaringe, né? Então tem que, assim, avaliar cada porçãozinha detalhadamente. E muitas vezes também palpar, principalmente a base da língua. A gente sabe que hoje em dia, né, como eu comentei anteriormente, houve um aumento dos casos de pacientes com câncer de orofaringe por HPV. Geralmente são pacientes jovens, né, que às vezes tem uma lesão primária, que foi a lesão que causou a metástase linfonodal no pescoço pequena, e às vezes a primeira queixa que o paciente tem é uma massa cervical. Aí daí você olha, não vê nada. Mas pode ser que às vezes ele tenha lá uma lesão pequenininha na amígdala que a gente não vê só na horoscopia. Então é importante às vezes palpar, se a gente tiver essa suspeita. Tá? Palpar ali a base da língua, a região ali da amígdala. Tá? O próximo exame que a gente realiza normalmente é a laringoscopia, que ela pode ser realizada de duas maneiras, né? Ou a direta, que é feito com espelhinho de Garcia, que é essa imagem mais à direita da tela, né? Que hoje em dia se usa muito menos. Ou a gente pode realizar a laringoscopia indireta, que é a imagem que a gente acaba vendo na videolaringoscopia ou na nasofibroscopia, né, que é uma imagem invertida, né, em que a gente também tem que avaliar bem toda a laringe glótica, supraglótica e infraglótica, né, que é o que a gente vê para cima, na região das cordas vocais ou para baixo. Também a gente consegue avaliar nesse caso a hipofaringe e o esôfago. E, né, dando sequência, outra coisa que é extremamente importante seria, então, o exame físico do pescoço, né, que ele envolve tanto a inspeção quanto a palpação. E o que é importante a gente avaliar? O tamanho, né? Então, a gente sabe que, no geral, por exemplo, nódulos até 2 centímetros, a gente acaba tendo aí uma preocupação menor em relação a algo maligno mais agressivo, né? Agora, se for uma massa de 6 centímetros, fixa, né? A gente aí começa a pensar um pouco mais que possa ser um tumor maligno mais agressivo. Então, é importante avaliar tamanho, se ela é móvel, né? É móvel, semifixa ou fixa, se ela tem a palpação em limites bem definidos ou irregulares, se ela tem uma consistência mais fibroelástica, ou se ela é meio amolecida, para a gente pensar, por exemplo, num cisto, né? Ou se ela é pétrea, ou se ela é pulsátil, pensando, por exemplo, no paraganglioma carotídeo, se ela é dolorosa, né? Dolorosa a gente pode pensar, às vezes, que possa ser um processo infeccioso ou mesmo neoplásico. Se ela já tem uma infiltração ou ulceração da pele, que leva a uma suspeita maior de uma neoplasia maligna, e se tem também sinais flogísticos associados, né? Que daí a gente passa a pensar, talvez, aí mais em processos infecciosos ou inflamatórios. E o que eu comentei anteriormente, tem algum sinal de paralisia de pares cranianos, que já sugerem aí uma extensão maior, às vezes, da lesão para a base de crânio, enfim. Aqui na imagem do lado, eu só mostro qual que seria o ideal, né, da palpação da região cervical. Então, a gente sabe, eu vou comentar mais para frente, que o pescoço ele é dividido em partes, assim, né, em níveis. E esses níveis, eles são importantes porque, primeiro que eles sugerem, né, quais estruturas podem estar ali presentes e comprometidas, né, que são também os espaços
né, cervicais, e segundo, porque dependendo do nível em que a gente identifica algum desses nódulos, esse nível pode sugerir aonde pode estar o tumor primário, se for realmente uma neoplasia maligna. Então, ali ele mostra, a gente sempre tem que palpar bem toda a extensão do esternocleidomastoideu, que é onde ficam os linfonodos jugulocarotídeos, a gente tem que palpar bem ali a região submentoniana e submandibular, né, que tem linfonodos importantes ali, e a fossa supraclavicular. Tá? Sempre o ideal é que o paciente com o pescoço em posição normal, né, pode até ser ligeiramente com a cabeça um pouquinho para baixo, mas nunca estendida, porque realmente dificulta um pouco mais a palpação. Tá certo? Então, dando sequência, após a gente fazer a anamnese e o exame físico, o próximo passo, então, é a gente solicitar os exames complementares, que vão desde os mais simples, como, por exemplo, um hemograma completo, se a gente for pensar principalmente em processos infecciosos, né, ou inflamatórios, cultura e antibiograma, no caso que esse paciente apresente, por exemplo, um abscesso, né, saída de secreção com aspecto purulento, para a gente avaliar a presença de infecção, sorologias, porque a gente sabe que uma das causas mais comuns, né, de nódulos cervicais, principalmente em crianças e adolescentes, são as doenças infecciosas, né, como toxoplasmose, mononucleose, tomatovirose, existem outras mais raras, como a doença do arranhador do gato, HIV, e o PPD, porque a gente sabe que existe também a tuberculose com manifestação linfonodal. Outro exame que é simples, mas é importante, é a radiografia do tórax, né? Principalmente se a gente for imaginar que possa ser aí algum processo infeccioso, né? Como, por exemplo, uma tuberculose, que já pode muitas vezes fazer uma alteração pulmonar. Na sequência, o próximo exame que a gente geralmente solicita seria a ultrassonografia, porque é um exame mais simples, né? É um exame geralmente em que não tem um custo muito alto, é mais acessível ao paciente, né? Não é um exame difícil de conseguir, é um exame rápido. Ele permite já para a gente de início avaliar, diferenciar melhor entre lesões císticas e sólidas, e a gente sabe que geralmente cistos simples têm uma chance muito maior de serem lesões benignas. Ele é o exame de eleição, né, para a investigação de tireoide, né, quando a gente for suspeitar disso. Ele ajuda também, acaba sendo o exame de eleição para glândulas salivares, e ele serve também para orientar em processos diagnósticos, como as funções aspirativas por agulhas finas ou a core biopsy. Aqui, só deixa eu ver aqui. Então, aqui a gente vê, né, uma lesão nodular, a princípio bordos bem definidos, e tem aqui um conteúdo mais cístico, né? Aqui nessa outra imagem a gente vê um nódulo bem redondo. Isso é um fator que a gente às vezes leva uma suspeição um pouquinho maior. A gente sabe que os linfonodos habitualmente são mais alongados. Então, linfonodos mais arredondados, a gente já se preocupa um pouquinho mais. Ainda não é, né, um grande sinal de malignidade, mas aqui vocês veem que é um nódulo mais redondinho. Então, a gente presta um pouco mais de atenção. Tá? Então, só o que eu tinha comentado antes ali com vocês, em relação aos pacientes que chegam com linfonodomegalia, né, cervical. Então, assim, a orientação nesses casos geralmente você examina o paciente, pergunta se teve algum processo infeccioso ou inflamatório recente, né, avalia se é um nódulo doloroso ou não. Geralmente, aumentos súbitos do linfonodo são dolorosos, mesmo que não tenham sinais logísticos. Geralmente, a gente passa um anti-inflamatório, né, espera 2 semanas e reavalia. Se persiste, ou se num primeiro momento gera um linfonodo maior, né, um pouco mais endurecido, maior que eu digo já de 2 centímetros, mais aderido, daí a gente já pode até partir já para o exame de imagem. Se não, vocês pedem o exame de imagem, que seria a ecografia nesse caso. E no exame de imagem a gente já consegue ter pelo menos alguma ideia, né? Se tem um aspecto de linfonodo mais tranquilo, assim, se ele é mais alongado, né? Se ele tem as margens bem definidas, se ele não tem aquele apagamento cortical que vocês vão ler no laudo, a gente pode só acompanhar, né? Dá para esperar ali mais uns 3 meses, repetir o exame. Mas se tiver algum outro sinal de alarme, a orientação é o próximo exame diagnóstico, que é a punção aspirativa por agulha fina. Desculpa, eu vou falar dela mais pra frente. O próximo é outro exame de imagem. Então, quando a gente tem uma suspeita inicial já
de uma lesão mais invasiva, né, que a gente precisa avaliar melhor a relação desse nódulo, dessa massa, com as estruturas vizinhas, né? Ou quando a gente já fez uma ecografia e achou que realmente precisa avaliar melhor, assim, essas estruturas ao redor, daí a gente complementa com a tomografia. Tomografia em cabeça e pescoço sempre com contraste, tá? A tomografia sem contraste, a gente não consegue diferenciar o que é vaso sanguíneo, o que é músculo, o que é gordura direito, sempre com contraste, tá? Então, a tomografia, ela é melhor para avaliar a relação das estruturas vizinhas. Então, se a gente vai pensar num tumor, a gente tem que avaliar se ele está comprometendo ou não alguma estrutura ao redor, e se isso é passível, né, de ser efetuada alguma ressecção. Ele já permite para a gente o estadiamento do tumor, né, se for um tumor, também para avaliando o que ele está envolvendo ou não, se tem mais nódulos cervicais. Ele é importante na avaliação de processos infecciosos profundos, que são os abscessos cervicais, e eles são essenciais para a gente avaliar, porque os abscessos cervicais mais comuns que a gente tem cometem principalmente o espaço parafaríngeo, né? Então, é essencial o exame de imagem com contraste para a gente poder avaliar a extensão, localização, enfim. Ele permite também diferenciar lesões císticas de sólidas e também permite a orientação da PAF ou COR. Aqui só, né, mostrando mais ou menos a imagem. Então, aqui a gente vê, até acho que é o mesmo paciente, só que ficou um pouquinho diferente, assim. Mas a gente vê, por exemplo, então aqui, né, em branco, a gente vê a coluna, né, o osso, aqui são os músculos da região cervical posterior, aqui a gente vê o esternocleido, né, dos dois ladinhos, e aqui a gente vê a carótida, né, a artéria carótida comum, e a jugular, dos dois lados. Se a gente observar do lado delas, a gente já vê aqui um linfonodo, né? Então, aqui, ó, um linfonodo mais redondo. Ele já tem uma porção cística aqui no interior, né? Aqui a gente consegue ver um pedacinho do ióide e aqui é o espaço pré-epiglótico. Aqui nessa outra imagem é um corte um pouquinho mais alto, a gente já consegue ver aqui uma porção, né, da mandíbula até junto do ângulo. Aqui a gente vê a orofaringe, então aqui seria a base da língua, a orofaringe, né, aqui a mesma coisa. Aqui na verdade a gente não tá vendo muito bem a jugular, porque ela tá meio um bolo, assim. Mas a gente vê já nódulos maiores, né, então ainda mais irregulares, mais heterogêneos, né. Então, aqui com uma suspeita ainda maior de neoplasia. E a ressonância? A ressonância, a gente acaba solicitando naqueles pacientes que a gente precisa diferenciar ainda melhor, né, a relação do que a gente está avaliando, né, da massa, do nódulo que a gente está avaliando, com as estruturas, com os tecidos moles ao redor. Então, principalmente quando o tumor, por exemplo, tem uma extensão para a base do crânio, para ver se está invadindo o sistema nervoso central, se está invadindo algum nervo importante, se está invadindo vasos, né? Ele permite para a gente avaliar melhor, assim, com mais detalhes, por exemplo, a relação do nódulo com relação à artéria carótida, à jugular, né? É importante a gente solicitar quando a gente tem a suspeita se tem invasão da face pré-vertebral ou não, porque essas questões, elas são importantes para a gente poder saber se essa lesão, né, é passível de ser ressecada ou não, né? Se invadir, por exemplo, a artéria carótida comum, né, ou a face pré-vertebral, a gente geralmente considera irressecável. Ela também permite a avaliação de processos infecciosos profundos, mas muitas vezes a tomografia com contraste já é suficiente. Também permite orientação de PAF ou COR, mas geralmente a gente consegue realizar esses procedimentos em exames de custos menores, né, de mais fácil realização. E aqui, né, a gente acaba deixando para casos selecionados porque ele tem um custo maior, tem um maior tempo de realização, né, é mais difícil para os pacientes que têm claustrofobia, porque um aparelho ele é mais fechado, né, então a gente reserva mais para maiores esclarecimentos com relação à lesão que se quer avaliar. Então, aqui só mostrando, né, a ressonância, então a gente percebe realmente que tem desculpa, uma diferenciação maior entre as estruturas, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue avaliar, por exemplo, a língua, né? Então, aqui a base da língua, né? E aqui essa lesão grande, assim, o que seria na região que a gente chama de supraglótica, né? Porque
Tá pegando um pouco da orofaringe também, né? Região retrofaríngea. Aqui a mesma lesão, né? Agora vista no corte axial, então a gente vê que ela pega a base da língua, então a gente vê a diferença, né? Aqui até tá um pouco ruim, mas então, né? O tumor e esse tumor já fazendo uma metástase linfonodal. Então aqui a gente vê o esternocleido, né? Aqui a carótida e a jugular, né? Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia como que a gente visualiza as mesmas estruturas visualizadas antes na tomografia e na ressonância. Outro exame que a gente pode pedir, mas a gente acaba reservando para, né, casos específicos, seria a tomografia por emissão de pósitron ou o PET-CT, né? A vantagem do PET-CT é que ele consegue nos passar, além da imagem, né, além da parte tomográfica, qual que seria a velocidade do metabolismo daquilo que a gente estava visualizando, baseado no metabolismo da glicose, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que processos inflamatórios, então, tecidos convencionais têm uma velocidade, né? Processos inflamatórios têm uma velocidade um pouquinho maior, então eles aparecem um pouquinho mais brilhante, né? E processos tumorais têm uma velocidade ainda maior, né? Então, eles aparecem com brilho mais evidente, que é o que a gente consegue visualizar, por exemplo, nessa imagem, né? Então, aqui a gente suspeita o quê? De uma metástase, né? De algum tumor em região cervical, porque além da gente visualizar o nódulo, né? Só que aqui é uma tomografia sem contraste, né? Então, a gente não consegue diferenciar dos vasos. A gente percebe, então, durante o PET, que ele tem uma captação aumentada, né? Então, por isso que ele aparece mais brilhante. Mas a gente não faz para todos os pacientes que chegam para a gente com nódulos ou massas cervicais, porque muitas vezes não tem necessidade, é um exame que tem um custo alto, né? Então, a gente pede para aqueles pacientes que a gente identifique, então, uma metástase cervical, mas a gente não consegue identificar da onde ela se originou, né, sem um primário determinado. Em alguns pacientes que acabam apresentando recidiva depois do tratamento, né, de tumores, porque a gente sabe que a tomografia e a ressonância às vezes tem uma dificuldade, né, de diferenciar o que é cicatricial do que é tumoral. E no caso de suspeita de câncer de tireoide, quando a pesquisa de corpo inteiro de iodo, que é o exame de eleição, geralmente para as neoplasias bem diferenciadas de tireoide, que é o papilífero ou o folicular, a gente acaba pedindo o PET-CT, porque daí, nesse caso, ele é o mais indicado, né? E na suspeita de tumor residual, por exemplo, a gente suspeita que tenha tumor de nasofaringe, o PET-CT é uma das melhores escolhas. Ainda dos exames complementares de imagem, a gente tem a angiotomografia ou a angiorressonância, que elas são reservadas para aqueles casos em que há uma suspeita, né, de um tumor de origem vascular ou uma malformação, né, arteriovenosa. Então, aqui vocês conseguem ver, né, um tumor raro, né, mas que acontece. Então, se a gente for olhar aqui, a gente vê, por exemplo, aqui, né, a jugular, então aqui é o esternocleido. A gente vê a jugular e a gente vê a carótida externa, né, interna. E aqui, onde estaria isso, a gente vê esse nódulo, né? E quando a gente solicita, então, aqui a angiotomo, a gente observa que realmente tem algo lá no meio, né? Em que cresceu aqui junto do bulbo carotídeo e acabou afastando ali as duas porções carotídeas, né? Então, esse é um paraganglioma carotídeo. E as arteriografias, em que a gente também acaba reservando, né, para avaliar melhor, né, esses tumores vasculares. Aqui é o mesmo caso, né, em que a gente observa, então, que ele é um tumor bem vascularizado e ele acaba empurrando, né, ou às vezes até envolvendo aqui a carótida interna e externa, e para casos de embolizações pré-operatórias, quando a gente vai operar tumores muito vascularizados. Dando sequência já nos exames, o próximo passo seria, então, já os exames para a gente tentar diferenciar, então, um pouco melhor aí, né, o tipo histológico ou citológico. Então, o primeiro exame que a gente acaba solicitando, muitas vezes, é a punção aspirativa com agulha fina, porque é um exame mais simples, né, é um exame que pode ser realizado ambulatoriamente, que tem um baixo risco de complicação e que permite um rápido diagnóstico. No caso, por exemplo, de ser um aumento de volume decorrente de um processo infeccioso purulento, enfim, a gente já consegue até na hora ter esse diagnóstico. Né? Então, aqui só exemplificando para vocês, então é um exame que a gente realiza com muita frequência para avaliar nódulos de tireoide, né? Então, aqui só mostrando, geralmente ele é feito guiado pela ecografia,
em que o ecografista, né, identifica o nódulo, ele aumenta a precisão do exame, né, o fato de ser guiado por um exame de imagem, e ele vem com uma agulhinha e coleta o material e faz uma citologia. Qual que é a limitação que a gente tem em relação a esse exame? É que ele depende muito da coleta adequada, então caso não se consiga coletar material suficiente ou tenha algum sangramento, ele acaba interferindo e muitas vezes não conseguindo dar, né, algum diagnóstico para a gente. Ele depende da interpretação do patologista, mas como eu comentei, o exame de imagem ele aumenta a chance de sucesso, né, do exame. Outro exame que a gente pode realizar ambulatorialmente, que é um pouco melhor do que a PAF, né, porque ele consegue já coletar uma porcentagem de tecido, então já é uma biópsia, é a corbiópsia. Ela é um exame também ambulatorial, a gente consegue fazer com um botão anestésico no local que a gente quer anestesiar, e aqui é realizado como se fosse uma pistolinha, né, que não tem a imagem da pistola, que só tem a ponta da agulha, em que a gente dispara essa agulha, ela entra lá dentro, né, da massa que a gente quer investigar e coleta material. Então, é um fragmento maior, né? Então, ela tem uma maior amostragem, que diminui, então, resultados inconclusivos. Ela permite uma análise imunohistoquímica, né? Então, a gente sabe que tumores, por exemplo, como linfomas ou sarcomas, enfim, às vezes acabam precisando uma complementação imunohistoquímica para definição diagnóstica. E, em último caso, a biópsia cirúrgica, né? Claro, existem casos em que a gente acaba programando a biópsia mesmo, né? Mas que pode ser incisional, se for possível, se o nódulo for ressecável, ou incisional, em casos de massas extensas, envolvendo estruturas importantes, a gente acaba ressecando só uma porção. Terminando, então, toda essa parte de investigação, né? A gente parte, então, para as causas possíveis, né, de nódulos e massas cervicais. E elas são divididas em 4. Nós temos as doenças inflamatórias e infecciosas, as doenças congênitas, as neoplasias, né, benignas e malignas, e os traumas. Os traumas aqui eu não vou comentar, porque realmente estenderia ainda muito mais a aula, né, que já é extensa. Então, a gente vai começar falando das doenças inflamatórias e infecciosas. Então, como eu comentei antes, então, em pacientes com menos de 40 anos, em quadros agudos, né, com evoluções em menos tempo, é a principal suspeita diagnóstica. Geralmente o paciente se queixa, então, de um nódulo cervical palpável, de início súbito, geralmente doloroso, né, porque faz a distensão súbita da cápsula linfonodal ou, por exemplo, um abscesso, e pode ter sinais logísticos locais. Ele pode ou não estar associado a sintomas sistêmicos, né, no caso, por exemplo, de doenças como mononucleose, né, ou até mesmo tuberculose. Aqui algumas causas possíveis que a gente tem que pensar, né, de linfadenopatias inflamatórias, desde causas bacterianas, virais, como tuberculose, toxoplasmose, tominovirose, até outras não infecciosas que são mais raras, né? Aqui eu coloquei só um caso só para exemplificar mais ou menos o que acontece, né? Então aqui uma paciente de 35 anos com uma queixa de um nódulo cervical doloroso à esquerda. Aqui ela tinha queixa de um mês, apesar mês de ter tido antes uma infecção respiratória alta, e acabou nesse período desenvolvendo uma adenopatia cervical de caráter inflamatório relativamente pequena, mas associada à febre. Então, aqui a gente observa, né? Então, é um paciente com nódulo de início súbito, doloroso, associado a sintomas sistêmicos e infecciosos. Então, a gente realmente já vai pensar aí no processo infeccioso, né? No exame físico, então, ele já tinha um sinal flogístico importante, né? Claro que só essa imagem, ela não exclui tumores, né? Não exclui tumores malignos. A gente sabe, por exemplo, que tumores malignos podem fazer necrose central e infecção, né? Então, por isso que é sempre importante investigar mais. Tá? No exame, a princípio, ele tinha uma consistência tensa, assim, né? Ele era meio fibroelástico, mas não tão endurecido, era doloroso, né? Ele já estava com mais ou menos 3 centímetros a palpação, e aqui o nível nível cervical 5 à esquerda. Depois eu explico um pouquinho sobre os níveis cervicais com sinais flogísticos. Então, um linfonodo de aspecto inflamatório na fossa supraclavicular. Então, o próximo passo, além dos exames laboratoriais, a gente pediu uma ecografia, que mostrava, então, múltiplos linfonodos, né? Então, ele não era só um, eram vários.
Tinha um aspecto sólido cístico, então ficava meio suspeita de necrose, que aí a gente pode pensar tanto em processos infecciosos ou tumorais, só que uma coisa que a gente avalia é que geralmente linfonodos em cadeia, assim, a gente tem que pensar principalmente em processos infecciosos. Foram pedidos, então, as sorologias, né, que vieram negativas, foi feito biópsia, né, e na verdade realmente confirmou ser um caso de tuberculose. Tá? Então, assim, uma historinha bem clássica, né, de tuberculose. Daí também na avaliação da radiografia de tórax, ela tinha um nódulo já com cavitação, né, no lobo pulmonar superior à direita. Né? Agora vamos falar das doenças congênitas, né? Então, geralmente doenças congênitas se manifestam geralmente em crianças, né? Mas não é a regra. A gente acaba identificando muitos adultos também com alguns processos congênitos. Dos que nós temos mais frequentes, né? Nós temos os cistos dermoides, teratomas ou cistos típicos, que são mais raros, mais comuns na infância. Os cistos e fístulas do ducto tireoglosso, que aqui a gente observa, então, uma fístula, né, do ducto tireoglosso, que geralmente acontece, então, na linha anterior, né, média anterior. Fístulas e cistos branquiais, que acontecem nas linhas laterais, cervicais. Hemangiomas, são tumores vasculares, higromas císticos ou linfangiomas. E laringocele ou rânulas, são mais raros. Então, aqui também só um caso para exemplificar, né? Então, aqui uma criança que chega com uma queixa de um nódulo no pescoço, né? Na verdade, ela conta que ela tem já esse nódulo identificado já há 6 meses, né? Então, a gente pensa, criança com nódulo há 6 meses, normalmente é mais provável que seja algo congênito, né? Mas claro que sempre é importante avaliar. Ela não tinha nenhuma outra queixa sistêmica, nenhum antecedente familiar. No exame físico, a gente observava, então, um nódulo com uma consistência amolecida. Com consistência amolecida, a gente tem que pensar, ou que tem conteúdo líquido lá dentro, né? Ou que pode ter uma coleção, ou que é um cisto mesmo, bem delimitada, mandibular à esquerda. Então, aqui é a imagem, né? Então, bem bonitinho. Então, aqui foi pedido uma tomografia, ela tinha feito uma ecografia, mas como era mais extenso, foi pedido na sequência uma tomografia, que mostra, então, né, uma lesão cística, né, bem delimitada, aqui na região cervical, lateral, né, que é extremamente sugestivo aqui, então, de um cisto de segundo arco branquial, pela localização que ele está junto ao ângulo da mandíbula. Nesses casos, o tratamento realmente é a ressecção cirúrgica, né? Não é algo urgente, mas a gente sabe que eles podem eventualmente desenvolver abscesso, embora sejam mais raros. E por último, as neoplasias, né? De neoplasias, nós temos aí muitas possibilidades, né? Como eu falei para vocês, cada estrutura que a gente tem dentro do pescoço pode crescer e desenvolver um nódulo ou uma massa. Então, envolve desde glândulas salivares, tumores da carótida, de nervos, o tecido conjuntivo, né, a tireoide, paratireoide, tumores ósseos e assim vai. Então, aqui só, né, alguns exemplos, assim. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma das coisas mais frequentes que a gente tem de massa cervical, que são nódulos tireoidianos, né. Aqui é só algo raro que eu vi, mas que parece um nódulo de parótida, mas durante a investigação a gente avaliou que na verdade era uma fístula arteriovenosa. Isso é só para sinalizar que a gente nunca deve sair puncionando qualquer nódulo que a gente vê, porque pode dar algum acidente mais sério, né? E aqui realmente é um nódulo de parótida. Aqui eu coloquei, quando eu for, que agora eu vou falar um pouquinho sobre as metástases, né, nos linfonodos cervicais. Aqui é só para vocês entenderem, em algum momento, se vocês atenderem ou verem algum paciente com câncer de cabeça e pescoço, vocês vão ver que sempre se fala muito em níveis, né, níveis cervicais. O que quer dizer isso? Então, aqui, só mostrando mais ou menos para vocês, né, então, realmente, né, esse médico, né, que é o Dr. Shah, em 1990, fez um trabalho enorme, super importante na cabeça e pescoço, que ele dividia, né, a cabeça e pescoço em níveis. E o que esses níveis ajudam a gente a identificar? Então, a gente sabe que dependendo da localização do tumor primário, né, ele pode mandar metástase
para alguns linfonodos em determinado nível cervical. Então, por exemplo, aqui só para vocês verem, né? Então, aqui para cima, né? O que seria o submandibular e o submentoriano é o nível 1. Aqui para baixo, né? Esse aqui é o músculozinho de gástrio, né? Então, aqui, passando uma linha junto ao ióide, a gente tem o nível 2, né? Que divide em 2A e 2B, tá? Pelo nervinho acessório, que passa aqui. Aqui, para baixo do ióide, né? Até mais ou menos aqui a porçãozinha do homoiodeu, a gente tem o nível 3. Para baixo do homoiodeu, que é esse músculozinho, a gente tem o nível 4. Esses são os júgulos carotídeos, que ficam abaixo do esternocleido, junto da carótida do jugular. Para trás do esternocleido, a gente tem o nível 5, né? E aqui anteriormente, a traqueia, entre a traqueia e a carótida, né, o esôfago, a gente tem o nível 6. Então, o que isso mostra pra gente? Então, por exemplo, se um paciente chega lá com uma massa grande aqui no nível 2 e vem um carcinoma, sempre a gente tem que imaginar que o provável tumor primário que mandou essa metástase para esse linfonodo é um tumor de boca ou orofaringe, né? Se ele tem uma metástase no linfonodo mais lateral, né, no nível 3 ou principalmente 4, a gente tem que pensar aqui mais em tumores de laringe, hipofaringe. E se ele tem metástases em linfonodos mais centrais, junto da traqueia, a gente tem que pensar principalmente em tumores de tireoide, tá? Só para você ter mais ou menos uma ideia, que é uma coisa importante, assim, dentro da cabeça e pescoço. Faz toda a diferença nas condutas e diagnósticos. Então, aqui falando das metástases, então a gente sabe que a metástase, o tipo de tumor metastático mais comum em cabeça e pescoço é o carcinoma de células escamosas, né? Então, ela é a causa mais comum de massa cervical em adultos acima de 45 anos. Geralmente, nesses casos, né, relacionados aos fatores de risco comentados anteriormente, que é principalmente tabagismo, etilismo e, né, a gente tem aí nos últimos anos o HPV, principalmente em pacientes jovens. Os principais sítios, né, então a causa é a via aérea digestiva superior, principalmente boca, que é o carcinoma mais frequente em cabeça e pescoço, né, é na boca. O linfonodo, quando presente, ele é um fator prognóstico importante para a gente no tratamento e muitas vezes ele acaba sendo a primeira manifestação da doença. Então, em 10% dos casos, ele é o primeiro sinal, né, ou sintoma que o paciente se queixa. Então, por isso que eu comentei, no exame físico, você ir lá e sempre palpar base da língua, né, avaliar a nasofaringe num paciente que tem uma massa cervical isolada. Então, aqui também, só para exemplificar um caso clínico, para vocês verem mais ou menos o que a gente pode encontrar, né? Aqui, então, era uma paciente de 63 anos, que ela, além da massa cervical, ela veio já com queixas associadas de dispneia e insuficiência respiratória. Então, a gente já começa a pensar aqui que tem aí algum caráter obstrutivo da via aérea, né? Ou laringe, ou hipofaringe, ou traqueia, ou mesmo pulmão. Tá? É uma paciente que tinha dado entrada, né, no pronto atendimento devido a insuficiência respiratória e a gente foi chamado para avaliar por conta desse abaulamento, dessa massa cervical que ela tinha. E ela tinha um histórico importante já de tabagismo, né, um maço dia por 30 anos, que é um fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, para carcinoma, né, células escamosas. No exame físico, então, a gente observava que ela tinha uma lesão grande em laringe, então que justifica, né, a dificuldade respiratória, já com fixação da laringe e uma obstrução importante da via aérea. E uma massa extensa cervical anterior de 6 centímetros semifixa e indolor. Aqui eu não tenho foto do exame físico, eu tenho da tomografia. Essa paciente, quando ela chegou, ela já tinha sido entubada, né, porque ela fez insuficiência respiratória na UPA, eles entubaram e encaminharam para a gente no hospital. Então, o que a gente consegue ver aqui? Né? Então, aqui a gente vê a coluna, aqui a gente vê o esternocleido, né? Nucleido à direita, esternocleido à esquerda. A gente vê aqui a carótida, a jugular, né? E aqui a gente vê a via respiratória, tá redondinho assim que a gente tá vendo já com o tubo orotraqueal lá dentro. E essa região aqui, que tá esse aumento enorme, era a laringe, né? A laringe glótica. A gente consegue ver aqui no cantinho
o corno da cartilagem tireoide, né? Então, tipo, destruiu. Tá? Aqui, descendo, né, no corte axial um pouquinho mais, a gente consegue ver aqui uma porçãozinha da tireoide, uma porçãozinha da cartilagem tireoide, a cricóide e a massa enorme, né, que ultrapassou aí os limites da laringe. Então, a gente suspeita, né, de um tumor de laringe. O próximo passo foi a realização da biópsia. Então, a gente realiza, nesses casos, a biópsia através de uma laringoscopia direta, sobre, né, anestesia, e a gente fez a biópsia e já fez uma traqueostomia, porque se tirasse aquele tubo, ela não ia conseguir respirar, né, porque estava fechando completamente a via respiratória. E no caso, realmente veio um carcinoma de células escamosas, a gente fez a tomografia, estadiou, ela tinha aquele tumor extenso e alguns linfonodos cervicais, então ficou com T4N1, e o tratamento proposto foi retirar a laringe, né, que é o que a gente chama de uma laringectomia total, mas a retirada dos linfonodos cervicais. Nesse caso, como o tumor ele ocupava, ele ultrapassava a linha média, né, então a gente trata o pescoço dos dois lados. Tá? E aqui que eu falei para vocês, né? O linfonodo comprometido ele é importante no prognóstico desse paciente, o prognóstico fica pior. Então, aqui só para vocês verem, né? Algumas cirurgias de cabeça e pescoço. Então, o que, que a gente vê aqui? A gente vê aqui a jugular, a gente vê aqui. Carótida não dá para ver muito bem. Aqui o pedacinho da tireoide que a gente rebateu. Aqui a gente vê a epiglote. Aqui a gente vê a lesão na laringe, mas ela também tinha uma extensão para a hipofaringe, né? Aqui a gente vê a pontinha do ióide, aqui a gente vê, né, o seio piriforme do lado de cá, aqui a hipofaringe, né, parede posterior com a sondinha nasointeral, tá? E aqui sem, depois que a gente tirou, né? Então, a jugular, a carótida, a parede posterior do faringe, a sonda nasointeral, aqui o esôfago e aqui os pedacinhos de tireoide. Depois que a gente tira, aqui o tumor, né? Então, tumor grande de laringe, que era aquilo que a gente via na imagem. Então, aqui, né, a laringe supraglótica, a laringe glótica completamente destruída, igual a gente viu na tomografia, e infraglótica, que é a traqueia. E aqui os linfonodos cervicais, né? Laterais, que é o nível 2, 3 e 4, que eu tinha mostrado para vocês antes, ali naquela primeira imagem sobre os níveis, que é o que geralmente é comprometido nos tumores de laringe, onde os linfonodos são comprometidos. Aqui, como a gente tira a laringe, o paciente fica com traqueostoma, né? Então a gente fixa o traqueostoma na pele, fica definitivo, né? E a gente fecha a faringe. Aqui, outras causas possíveis, outros tumores malignos possíveis que podem dar metástase linfonodal, cervical, né? Então, por exemplo, tumores de pele, por isso que eu comentei anteriormente, a gente sempre tem que perguntar para o paciente se ele teve alguma ressecção prévia de algum tumor, porque tumor de pele pode fazer metástase cervical. Aqui só mostrando, né? Nesse caso, teve que tirar ampla ali a lesão, fez um enxerto, teve que fazer um esvaziamento cervical amplo, né? Que era um melanoma, né? Então a gente sabe que tumores agressivos, cirurgias extensas. Aqui, outras neoplasias malignas primárias, né, do pescoço. Então, assim como eu tinha comentado anteriormente, a gente sabe que qualquer estrutura do pescoço pode também desenvolver tumores malignos. Então, a gente tem várias possibilidades. Entre eles, o mais comum, da tireoide. Aqui um outro caso, acho que já quase finalizando, só para vocês também verem, né, o que a gente pode encontrar de nódulos e massas cervicais. É um paciente jovem, né, de 28 anos, que tinha uma queixa de uma massa cervical em região submandibular esquerda. Então, ele contou que mais ou menos há uns 8 meses tinha iniciado com esse aumento de volume submandibular, um crescimento rápido, já apresentando ulceração da pele. Então, aqui, apesar de ser um paciente jovem, né, que inicialmente a gente não pensaria tanto em neoplasia maligna, mas é uma doença com uma evolução mais, né, de 8 meses, então crônica, um aumento rápido e já com ulceração da pele. Então, a gente pensa aí mais uma neoplasia maligna. No princípio, ele não tinha fatores de risco como tabagismo e etilismo. No exame físico, ele tinha uma massa volumosa, assim, em região submentoriana e já com extensão para a lateral da face, com mais ou menos 10 centímetros e com ulceração da pele. E na uroscopia, eu vou mostrar as imagens depois para vocês. A lesão, ela ocupava todo o assoalho da cavidade oral, né? Tinha já invasão da mandíbula e tinha esterilização da pele. Então, aqui é a imagem.
Então, massa cervical em jovem, né, pode também se manifestar dessa maneira. Né? Então, aqui é uma lesão extensa, né? Provavelmente ali junto, que iniciou na cavidade oral, enfim, e se estendeu para a região cervical. Só para vocês verem, então, né, a tomografia. Então, aqui a gente vê um pedaço da mandíbula normal, né, alguns dentinhos, e a massa, né, ocupando toda a mandíbula, né, com já a invasão da gordura. Aqui a gente consegue ver um pedacinho da epiglote, né, que é o espaço pré-epiglótico, aqui esternocleido, né, direito, esquerdo, carótida, jugular, né, coluna. Já dá para vocês saírem dessa aula tendo mais ou menos uma ideia agora dos próximos exames, das tomografias que vocês veem, né. Aqui de novo, né, então aqui um pedacinho no ramo da mandíbula, né, e a tumoração. Aqui tinha uma porção da língua normal. Então, o que a gente fez? Nesses casos, tem que biopsiar, né? Então, a gente fez uma biópsia no centro cirúrgico, a gente fez ambulatorial. Veio um osteosarcoma condroblástico, que é um tumor raro. No estadiamento, ele tinha essa lesão grande na boca, mas ele não tinha metástase, né? À distância, principalmente. E foi proposto, então, uma cirurgia que a gente chama geralmente PGM, né? Que o que quer dizer isso? Então, que é a pelve de assoalho pélvico, glosso de língua, mandibulectomia, que é tudo que a gente resseca. Aqui é segmentar à esquerda, que sai todo o segmento da mandíbula. E nesses casos, né, a gente consegue muitas vezes reconstruir, porque uma das coisas mais importantes na cabeça e pescoço, além, né, da gente conseguir tratar a doença, é a gente tentar reabilitar esse paciente de alguma maneira. Né? Esses tumores de cabeça e pescoço, eles têm um impacto muito grande, assim, na qualidade de vida dos pacientes, né, porque mexe tanto na estética, quanto na alimentação, quanto na fala. Então, a gente sempre tenta dar um lugar, né, para a melhor forma de reconstrução possível para esses pacientes. Então, ele fez um retalho microcirúrgico do músculo reto abdominal e uma traqueostomia. Então, aqui, né, só para vocês terem uma ideia, às vezes, de algumas cirurgias que a gente faz, aqui é a visão de dentro da boca. Tá? Então, aqui já tinha sido feita a secção na mandíbula, né, do lado de cá e do lado de lá, né? Então aqui a gente vê os dentes. Aqui seria a porção anterior, né, da mandíbula, que está completamente tomada por tumor. Aqui a língua. Aqui o espaço parafaríngeo, né? E aqui para dentro vai estar a amígdala, lá a gente vê o palato mole, né? Então uma lesão bem, bem grande. Então aqui outra visão, a gente vendo aqui o coto da mandíbula, né, do lado de lá. Aqui, né, onde a gente ressecou. E a lesão, ela, né, cresceu tanto para dentro que ela acabou fazendo uma ulceração para fora. Aqui a peça, né, que realmente era bem extensa. Como que ficou depois, né, então ficou sem a mandíbula aqui, né, só mais a língua, a maxila, a parótida. E aqui com a reconstrução, né, não fica, assim, né, lindo, mas o paciente consegue reabilitar, muitas vezes a alimentação, a fala. E acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Oi, tá sem som. Oi, eu só disse que foi uma excelente aula, que é sempre muito legal assistir você dando essa aula, porque a professora é rainha das massas cervicais. E acho que a gente pode abrir para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Pode ligar o microfone ou mandar no chat, não tem problema. Mas enquanto as pessoas não mandam dúvidas, professor, eu tenho uma minha, que quando a gente fala de massa cervical, principalmente esses tumores, assim, a tráqueo permanente, ela é uma opção, assim, acontece muito quando a massa é irressecável, ou a tráqueo permanente, tipo, usa muito, assim, ela em casos em que a massa também é ressecável, que você perde algum tipo de
funcionalidade, assim, de condução mesmo? Uhum. Então, na verdade, não tem bem uma regra, assim, né? Na verdade, a traqueostomia permanente, assim, o traqueostoma, né, que seria o oficialmente permanente, porque não tem mais como fazer, né, a recomunicação, ela só acontece através da cirurgia mesmo, né, com ressecção, quando a gente faz, geralmente, a laringectomia. Mas existem aqueles casos em que acabam sendo permanentes porque ainda tem a doença, né? Então, ou que trataram a doença, mas que ficaram com uma disfunção da via respiratória, né? Porque a traqueostomia ela é necessária quando a gente teve algum risco, teve alguma obstrução da via respiratória, quando tem um risco muito importante de. Então, a gente faz em casos de obstrução mesmo, sem ser respiratória, a gente faz em casos pós-operatórios, pós-ressecção, mas isso, às vezes, eventualmente, dependendo da lesão temporária, só para no pós-operatório imediato não correr algum risco de sangramento, né, de edema e obstrução, né, como, por exemplo, a gente resseca tumores de boca, tipo como daquele menino, e a gente faz uma traqueostomia que acaba sendo temporária, por incrível que pareça. Às vezes dura bastante tempo até reabilitar, né? E existem aquelas traqueostomias que a gente faz, que acabam muitas vezes permanecendo, tipo, o paciente tinha um tumor de laringe, não faz uma laringectomia total, fez quimio e radioterapia, mas a laringe desabou, né? Então é bem variável, assim, não tem uma regra. Né? A gente sempre, claro, tenta, se possível, sempre retirar, né? Mas tem pacientes que às vezes fica disfuncionalizada a via aérea, né? Então, mesmo às vezes, por exemplo, em tumores de tireoide, né? Então, por exemplo, se durante uma cirurgia tem alguma lesão laringeu recorrente, né? Que participa da mobilidade das cordas vocais, às vezes pode ser que precise fazer uma traqueostomia, às vezes temporária, né? Então, tem bastante opção aí para traqueostomia. Obrigada, professora. Nada, imagina. Ninguém mandou nenhuma dúvida, pessoal, mas pode persistir aí. E outra coisa que eu fiquei me perguntando foi legal porque eu estou no estágio da clínica médica e agora tem aquela Massachusetts, assim, né? Que é uma reunião que eles pegam um casinho clínico e discutem. E hoje era uma linfonodomegalia, assim, com febre, que não sabia o que era, no final era uma doença bem da Índia, assim. Mas o exame diagnóstico que eles fizeram foi uma biópsia de linfonodo. E eu sempre tinha na minha cabeça que biópsia de linfonodo era uma coisa que você fazia mais para tumor, assim, não era uma coisa que se faz para doença inflamatória, infecciosa. Uhum. E aí, depois dessa aula, eu fiquei me perguntando qual que é o papel da biópsia de linfonodo, assim, nas doenças infecciosas. A gente faz, assim, ou quando não se tem um diagnóstico mesmo, então o paciente persiste com um quadro infeccioso, às vezes sistêmico, e não se sabe qual é a causa, né? Então você acaba fazendo uma biópsia geralmente excisional, né? E eles acabam muitas vezes identificando ali qual é, porque às vezes o paciente pode ter febre até por outras doenças que não são infecciosas, né? E que acabam se manifestando por um aumento linfonodal. Então, como às vezes, além, né, dos sintomas sistêmicos, o que a gente tem de palpável é o linfonodo, ele permite, às vezes, identificar o que está acontecendo lá dentro, né? Se é uma doença, como, por exemplo, às vezes uma sarcoidose, né, alguma coisa assim, ou, eventualmente, até a própria tuberculose, né? Muitas vezes se diagnostica a tuberculose linfonodal pela biópsia do linfonodo. Né? Então, a gente faz. A gente faz quando tem uma persistência, né, do quadro clínico e no caso infeccioso, né, não resolve, você não consegue definir o diagnóstico, então o próximo passo realmente é retirar um linfonodo para tentar esclarecer o que está acontecendo. Beleza. Muito obrigada, professora. Nada, Então, tá certo. Obrigada pelo convite. Última chamada. As pessoas ficaram tímidas, mas assim, com certeza, em algum momento da vida, elas vão pegar o paciente com uma linfonodomegalia e vão pensar, tá, e agora? Será que pode ser um tumor? Será que não? É bem comum. E é uma queixa muito
aberta, assim, Aberta. tipo, tem muitos caminhos para ir e na maioria das vezes você não sabe por onde começar mesmo. Então, é muito importante ter pelo menos uma luz, assim. E essa aula com certeza foi uma. Mas então acho que a gente pode ir encerrando, professora. Muito obrigada mesmo pela aula. Acho que é como a gente falou, né? Uma queixa muito comum e que geralmente não sabemos o que fazer. Então, ter essa visão geral assim já ajuda muito. Com certeza gostaríamos de fazer uma aula mais específica, acho que fica até mais interessante assim de falar sobre algo mais palpável, assim, em vez de abrir o leque, né? Sim. Conversar sobre isso. E esperamos você no próximo ciclo. Tá certo, então. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.